Pois bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 19 do nosso livro. Vamos agora ao item 8 do material didático. Contra Epistulam Parmeniani. Bom, então, ele bota o nome em latim, né? Contra a Epístola de Parmênio. É o significado desse livro que Agostinho de Hipona vai escrever contra esse bispo donatista e os escritos dele contra a Igreja Católica, né? Bom, estamos estudando o ano 412 da Era Cristã. O comentário diz: Parmênio foi um bispo anabatista donatista que substituiu Donato. Donato, lembre-se, foi aquele que ele desafiou o imperador Constantino, porque Constantino tinha colocado no púlpito católico aqueles pastores e bispos que durante a perseguição de Diocleciano tinham adorado o demônio para não morrer. E Donato foi lá e falou para ele, isso aí está tudo errado. Foi exilado, proibido de pregar, jogaram ele lá para a região dos bárbaros, mas manteve a sua fé autêntica, né? Bom, ele foi substituído por esse homem chamado Parmênio. Parmênio havia escrito uma carta a outro bispo donatista chamado Ticônio. Ticônio foi um donatista que defendeu o fim do rebatismo dos católicos. Eu quis colocar essa história aqui porque, vamos dizer, é uma história negativa, mas é importante. Por quê? Porque tem Igreja Assembleia de Deus que está defendendo o fim do rebatismo, por enquanto não de católicos, mas de protestantes. Existe a Assembleia de Deus, que eu ouvi eles declarando, não vou citar nome aqui, que quando eles recebem um protestante que recebeu o batismo de recém-nascido, eles dão ao protestante a opção de se batizar de novo ou simplesmente ingressar na Assembleia de Deus sem o batismo de adulto. Ou seja, a Assembleia de Deus está recebendo pessoas que só têm o batismo de recém-nascido e o batismo oriundo da Babilônia apocalíptica. Isso é para matar a fé dessa igreja. Claro que essa igreja vai ser influenciada negativamente, ok? Vai ser influenciada negativamente, mas isso está acontecendo. Eu conheço grande igreja Assembleia de Deus e não estou falando daquelas que já estão aliadas com o Papa, não. Aquela que já fez aliança com o Papa, que foi no Vaticano, chamaram o Papa de Sua Santidade. Não estou nem falando daquela igreja, não, estou falando de outras. Daqui a pouco vocês vão ver essa proposta aí nas convenções das Assembleias de Deus, na revista de escola dominical. O comentário prossegue, né, sobre esse donatista que estava defendendo aceitar os católicos sem batizá-los ou rebatizá-los. Ele adotara diversas doutrinas romanas, como a negação do reino de Jesus sobre Israel por 1000 anos. Então, esse donatista, se desviando totalmente, também tinha adotado essa crença católica de que eles já estavam vivendo o reino de Deus. Parmênio havia escrito a obra contra a Igreja dos Traditores, Adversus Ecclesiam Traditorum, que se traduz por Contra a Igreja dos Traditores. Obra que se perdeu, provavelmente destruída pela Igreja Católica, que controlou a história e deu fim aos documentos que denunciavam as suas heresias. Optatus de Mileve escreveu criticando a obra de Parmênio. Nós chegamos a estudar sobre Optatus de Mileve. Foi no livro 4. Agostinho responde à carta de Parmênio, onde criticava Ticônio, católicos, e defendia o batismo de todo católico que se convertesse nas igrejas donatistas. Ok? Bom, então, esse mesmo historiador que escreveu essa tese para o mestrado de História da Universidade Federal do Espírito Santo, José Gonçalves, ele comenta sobre
essa escrita de Agostinho de Hipona respondendo a Parmênio. Ele diz: Contra Epistulam Parmeniani tem como tema fundamental a eclesiologia, ou seja, Agostinho de Hipona escreveu uma obra contra Parmeniani, contra Parmênio, né? Isto é, a doutrina acerca da igreja, que é um dos pontos centrais do debate entre católicos e donatistas. Consta de 3 livros. No primeiro livro, Agostinho conta a história do donatismo desde o surgimento do cisma, nos dias de Constantino, até os seus dias, chamando a atenção para o que considera uma inconsistência dos seus oponentes, a saber, que eles recebem de volta a comunhão da igreja os seus próprios cismáticos, enquanto exigiam que os católicos fossem rebatizados. O que é isso? Se alguém na igreja cristã hoje, na igreja Assembleia de Deus, ele causa um problema e se desvia, e depois ele resolve voltar, eles recebiam de volta. Isso é normal, isso eu já vi acontecer na igreja. E se ele tinha um batismo aqui da Assembleia de Deus, nós não fazemos outro batismo. Ele teve um problema, se desviou, às vezes participa de rebeliões, tudo, mas depois, se ele se arrepende, ele vai certamente sentar no banco, passar por um momento de disciplina, ok? E vai ser readmitido. E ele reclama que os católicos eles não recebiam, mas é claro, o católico é uma seita, o batismo deles não vale. No segundo livro, Agostinho concentra-se nos temas da catolicidade e da santidade da igreja, argumentando que uma vez que os donatistas quebraram a comunhão com o restante da igreja católica romana, espalhada pelo mundo, eles não são verdadeiramente católicos, e realmente não querem ser católicos, e quebraram, na verdade, a comunhão com uma igreja formada por traditores, por um imperador que continuou praticando paganismo, continuou adorando o demônio. Então tem que manter distância dela mesmo. E prossegue. E veja o que ele diz agora, eu coloquei até numa cor diferente para vocês. E que a santidade da igreja e dos seus sacramentos não depende da santidade de seus ministros. O que significa isso? Os donatistas falavam, olha, esses bispos aí, eles adoraram os demônios para não morrer, eles estão desviados, então nós não, o batismo deles não vale, não tem valor. E Agostinho de Hipona fala assim, olha, o que importa é a pessoa ter fé. Mesmo que o ministro tenha adorado o demônio, tenha participado de culto pagão, a situação do ministro não importa. O que importa é a fé. Era uma questão muito grave, eram ministros que tinham praticado um erro gravíssimo e que estavam numa igreja que continuava praticando doutrinas pagãs, como o purgatório. Então tinha que rejeitar mesmo. Finalmente, no terceiro livro, ele liga o tema da unidade com o da caridade e procura demonstrar que o bem e o mal convivem na igreja até o dia do julgamento final. Bom, nós sabemos que o homem, enquanto ele estiver nesse mundo, neste corpo, ele sofre tentações, a carne é fraca, ele pode ter dificuldades. Mas existe dificuldade e dificuldades. E dependendo da dificuldade que a pessoa passa, ele tem que ser cortado do corpo de Cristo por um determinado momento e depois reingressar. Os católicos, eles não aceitam isso. Eles dizem que a pessoa não é cortada do corpo de Cristo nunca. E os pecados que ela cometeu, bom, ela confessa. E se não deu tempo de confessar, na hora lá do velório, o padre vai lá, invoca o mundo dos mortos e tira aquela alma do purgatório. Essa é a missão da missa do sétimo dia. É garantir que a alma, que já está queimando 7 dias lá, já queimou um pouquinho no purgatório, ela é tirada do purgatório. Isso é paganismo, irmãos. O julgamento, o homem morreu, o julgamento ocorre. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só que no mundo pagão, todas as religiões pagãs, eles defendiam que tinha um jeitinho
depois que você morria, você podia chegar, por exemplo, lá para os gregos, né, que tinham muitos deuses, tinha um deus que cuidava do inferno também. E se você conseguisse agradar um daqueles deuses, você ficava numa parte mais leve do inferno. Como é que os gregos chamavam a parte mais leve do inferno? Era Campos Elíseos. Tem um local aqui no Rio de Janeiro que recebeu esse nome, certamente com influência católica. Então foi chamado de Campos Elíseos, a parte leve do inferno, né? Coisa horrível. O comentário prossegue. Na carta que Agostinho escreveu criticando Parmênio, né? Agostinho nos informa que haviam igrejas anabatistas espalhadas por toda a Europa. Você veja, nós conseguimos informações através dos perseguidores, dos assassinos de cristãos. Ele diz, vejamos primeiro o que é que os franceses e os espanhóis e os italianos e os seus aliados, que naturalmente ele quer que sejam compreendidos por todo mundo. Os donatistas dizem descaradamente, somos únicos cristãos. Então eu extraí esses trechos da obra e depois, vocês querendo, eu coloco essa obra completa lá para vocês poderem estudar, se quiserem ler, né? Ok? Porque são obras grandes também, que tem também muitos temas assim desnecessários, né? Tem que usar o termo chulo, né? Enche linguiça, coloca uma série de coisas que não fazem parte nem da discussão essencial, ok? Depois eu coloco lá no grupo para vocês. Bom, agora vamos ao item 9 do material didático. Estamos na página 90. Desculpe, na página 20. Vamos falar agora sobre o patriarca Cirilo de Alexandria. Bom, por que ele recebe esse título, né, patriarca? Quando a Igreja Católica foi se desenvolvendo, ela se dividiu em 3 grandes igrejas que existem até hoje, que é a Igreja Católica Romana, que é mesmo o centro do paganismo, a Igreja Católica Ortodoxa, que era a Igreja Católica de Alexandria, e a Igreja Católica Copta, que era a Igreja Católica Ortodoxa, era a Igreja Católica de Constantinopla. E a Igreja Católica Copta, que é a Igreja de Alexandria. Tá bom? Essas 3 grandes cidades se destacavam, então as suas igrejas eram grandes, né? E a Igreja de Constantinopla chegou a querer ter a mesma autoridade da Igreja de Roma, mas como tinha aquela história que eles já vinham aceitando há séculos, né? Que Pedro tinha fundado a Igreja de Roma e colocou autoridade sobre ela, o Papa invocou essa, entre aspas, autoridade, e os imperadores de Constantinopla, eles acataram. Então, a Igreja de Constantinopla, o líder dela recebeu o título de patriarca, e a de Alexandria também a de patriarca. Lembre-se que nesse período, ano 416 da era cristã, o Império Romano do Ocidente, ele estava em grande dificuldade. No ano 410, nós estudamos, os bárbaros invadiram a cidade de Roma e ficaram lá 6 meses saqueando a cidade de Roma. Depois foram embora. E nesse período estão fazendo guerras e os católicos romanos estão em dificuldade, porque Roma perdeu a sua riqueza, a sua pompa. A grande cidade agora era Constantinopla, ok? E só para lembrar, essa igreja de Alexandria, ela era tão pagã, e até hoje é tão pagã, que ela, além de adotar o purgatório, esse paganismo, eles adotaram e até hoje praticam as orações dos antigos faraós, daquele livro dos mortos do Antigo Egito, daquelas orações das pirâmides.
Hoje, se você for numa igreja católica copta, você vai ver eles fazendo as orações dos antigos faraós. Teve um calvinista que ele abandonou o presbiterianismo e foi para a igreja católica copta, agora em 2017. Eu falei, caramba, até 2017, ele como calvinista, ele dizia que invocação ao mundo dos mortos, o purgatório e, claro, a oração dos faraós, era tudo paganismo. A partir de 2017, se ele for fazer uma cerimônia fúnebre, agora ele vai fazer essas invocações. Por isso que eu falo que o calvinismo, ele é de uma incoerência que não tem tamanho. Não existe nada no mundo mais incoerente do que o calvinismo, porque ele chama de santo Agostinho de Hipona, um homem que na visão dele praticava paganismo. Bom, então a igreja que nós vamos falar agora é essa igreja de Alexandria, que nesse período já pode ser chamada de igreja copta, 100% pagã, 110% pagã. Bom, o ano é 416 da era cristã. Cirilo de Alexandria, que viveu de 375 a 444, foi um bispo católico romano da cidade de Alexandria, que se destacou pela sua participação na deposição de João Crisóstomo da igreja de Constantinopla, o que causou grande conflito com a igreja de Roma. Essas três igrejas viviam também em conflito, né? Havia uma grande comunidade judaica em Alexandria, segundo historiadores, chegando a 40 mil. Essa comunidade foi atacada pelos católicos, dirigidas pelo bispo Cirilo. Veja, eu coloquei aí um texto que o historiador Sócrates de Constantinopla nos conta. Ele diz: por volta desta mesma época, aconteceu que os habitantes judeus foram expulsos de Alexandria pelo bispo Cirilo. Cirilo, acompanhado por uma imensa multidão de pessoas indo às suas sinagogas, pois assim chamavam sua casa de oração, os levou embora e expulsou os judeus da cidade, permitindo que a multidão saqueasse seus bens. Assim, os judeus que habitavam a cidade desde o tempo de Alexandre Magno, né, o Macedônio, foram expulsos dela, despojados de tudo o que possuíam e dispersos, alguns em uma direção e outros em outra. Bom, nós sabemos também que os judeus reagiram, né? Como eles reagiram em muitos momentos na história. Teve judeus que atacaram também os católicos. Okay? Mas eu sempre digo, o cristão de verdade, ele ora por Israel. Ele não ataca Israel. Cirilo já faz parte da igreja na cidade de Alexandria, que vai gerar a igreja católica copta. Então, não era a igreja cristã de verdade. E todos eles, nesse período, eles perseguiam os judeus. Todos os católicos, fosse católico romano, católico ortodoxo de Constantinopla, católico copta de Alexandria, católico ariano, também, todos eles perseguiam os judeus. E nesse ponto, os judeus até hoje, eles têm uma mágoa, né? Eles falam uma mágoa com o cristianismo. Sempre que eu tenho oportunidade, que eu estou num diálogo com um judeu, eu falo para eles, não, aquilo ali não é cristianismo. Aquilo ali é o paganismo, o antigo paganismo, tá bom? Que está com uma aparência de cristianismo, disfarçado de cristianismo. Item 10 do nosso material didático, agora na página 21. Vamos agora ao ano 418 da era cristã. Nesse ano, Agostinho escreveu um sermão endereçado ao bispo Anabatista Emérito. O objetivo era convencer Emérito a abandonar o cisma e também justificar a violência contra eles. Bom, eu peguei um trecho de um livro que vocês podem encontrar lá nas referências bibliográficas.
Esse livro, ele é intitulado, é um livro em português, né, intitulado Dicionário Patrístico de Antiguidades Cristãs, publicado pela editora Vozes, aqui de Petrópolis. Então ele diz: Emérito, advogado e bispo donatista de Cartago, fora um dos personagens centrais do Concílio Donatista de Bagai, em 394, e da Conferência de Cartago, em 411, onde foi um dos porta-vozes do donatismo, quando Agostinho de Hipona fez uma última tentativa em 411, nós estudamos, debateu com os donatistas, como os donatistas não aceitaram, né, o argumento dele para voltar à Igreja Católica, ele, ou para ir para a Igreja Católica, melhor dizendo, né? Então Agostinho de Hipona, a partir disso, declara eles como heréticos, como seita, e começa a usar o exército romano para persegui-lo. O dicionário prossegue. Depois da conferência, foi privado de sua sede episcopal e exilado, mas continuava ativo na região de Cesareia, ou seja, ele teve que fugir da África, porque depois dessa conferência de 411, se ficasse lá, Agostinho de Hipona iria matar, porque ele defendia isso, a tortura e a morte. Então ele saiu e foi para a região de Cesareia, que foi uma cidade fundada por Herodes para homenagear o César, né? Por fim, a Igreja Católica afirma que conseguiu exterminar a Igreja Anabatista Donatista próximo do ano 700 da era cristã. Eu acho interessante eles citarem isso. Primeiro, a cara de pau de dizer que foi necessário exterminar, que era uma igreja muito perigosa. Você não encontra, nesse período, os donatistas fazendo guerra à Igreja Católica. Quando eles forem perseguir os gnósticos vão fazer guerra a eles. Os arianos fazem guerra a eles, mas os donatistas não fazem. E diz, aí eu comento, na verdade a Igreja Católica afirma que exterminou todas as igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascido, mas sabemos que isto não é verdade. Os séculos seguintes serão de terrível perseguição, mas a Igreja de Jesus, que havia sobrevivido ao Império Romano, sobreviveu também à perseguição da Igreja Católica. A Assembleia de Deus, Batista Geral e muitas outras mantêm o batismo dos apóstolos, batismo verdadeiro, que requer confissão de fé. Não existe batismo de recém-nascido que seja aceito aos olhos de Deus, ok? Na página 22, Agostinho e o pentecostalismo, 418 da era cristã. Bom, aqui eu vou citar dois historiadores que eles comentam que Agostinho de Hipona ele estava procurando na Igreja Católica os dons espirituais. Inclusive ele cita o dom de falar em línguas espirituais. Ele não encontra na Igreja Católica. Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer que esses dons cessaram. Isso vai influenciar até os reformadores. Por que até hoje os protestantes e os reformados dizem que os dons espirituais cessaram? É a herança desse pagão, Agostinho de Hipona. O homem que, segundo o apóstolo Paulo, estava bebendo do cálice do demônio, praticando paganismo. Ok? É por isso que eles desacreditam nos dons espirituais. Bom, então primeiro eu cito aí a obra 2000 anos de cristianismo carismático, lembrando que carisma no grego significa dom, né? Dom espiritual. Na história, o pentecostalismo era chamado de carisma, ou os carismáticos. E recentemente, no século XX, começaram a usar pentecostais. E a Igreja Católica pegou e adotou o nome, os carismáticos, dizendo que agora ela tem o dom espiritual. Mas o santo Agostinho de Hipona disse que esses dons acabaram. Mas para as seitas não existe critério, irmãos. Para as seitas não existe critério. Então veja, primeiro, Edith Riet, 2000 anos de cristianismo carismático. Ele diz, no início de sua caminhada com Cristo,
Agostinho olhou com suspeita para o ministério milagroso do Espírito Santo. Em sua homilia à Epístola de São João, ele se referiu às línguas no Pentecostes como sendo um sinal adaptado a um tempo que já havia passado. Ele prossegue nessa linha dizendo que o testemunho da presença do Espírito Santo não é mais dado pelos milagres, mas pelo amor de Deus à igreja manifestado no coração de alguns. Ou seja, aquele milagre agora é o amor que Deus te dá. Na verdade, ele estava tentando justificar o fato dessa igreja pagã não ter os dons espirituais, né? Bom, cito aí também o livro de Vinson Sina, com o título O Século do Espírito Santo. É um livro interessante também para vocês lerem. Ele diz: não devemos mais alimentar a expectativa de que quem recebe a imposição de mãos deve receber o Espírito Santo e falar em línguas. Por quê? Pergunto. Não ocorrem mais milagres em nossos dias, como acontecia nos tempos antigos. Respondo que eles eram necessários na época, antes que o mundo viesse a crer, para que o mundo fosse convencido. Ele está citando também Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona acreditava que estava vivendo o reino de Deus de Apocalipse 20, o reino que duraria 1000 anos. Partindo desse princípio, concluiu que os dons espirituais não eram mais necessários, pois Satanás já estava preso. Até hoje, os católicos e protestantes acreditam que Satanás está preso. Tem que botar aqui também, né? Católicos, protestantes e reformados. Os reformados, eles continuam seguindo essa heresia, né? Uma crença que só pode nos fazer rir diante de tantos males que tem assolado o mundo. E olha o período que nós estamos vivendo. Vai falar com esses grupos, Hezbollah, Hamas, um grupo que, se eles se deparam com recém-nascidos israelitas, eles cortam a cabeça fora. Você acha que isso é humano? Claro que não, isso é satanismo. Isso é uma coisa satânica. A própria atitude de Agostinho de Hipona de matar outras igrejas, esse negócio de você tirar a vida de outro, irmãos, isso não é coisa para homem comum, não. Isso é coisa para homem envolvido mesmo com satanismo. Tem pessoas aí ligadas a traficantes, a milicianos, a outros que eles não conseguem matar, não conseguem tirar a vida, porque isso é difícil, né? Para vocês terem um exemplo, tem um filme intitulado Duro de Matar, em que ele fala de um grupo terrorista, acho que é Duro de Matar 2, ele fala de um grupo terrorista que eles mandam uma mensagem para a polícia que colocaram uma bomba numa escola. E realmente a polícia vê que chegou um grande pacote lá numa escola, e eles vão para lá para tentar desarmar a bomba e tirar as crianças, né? Mas, na verdade, era um disfarce, enquanto isso estavam assaltando um banco. Aí depois o terrorista liga para o policial e fala o seguinte: e aí, vocês conseguiram desmontar a bomba? Na verdade, não era uma bomba. Você acha que eu colocaria uma bomba numa escola? Eu sou um terrorista, não um monstro. Olha só. Um terrorista, lá na linguagem dele, ele diz: eu não colocaria uma bomba na escola, matar crianças. Eu sou um terrorista, não um monstro. E Agostinho de Hipona, né, e os católicos, eles vão matar cristãos aí na história. Vai ter igreja que vai ser capturado e vai lacrar a igreja com 400 membros no ano 1400, de uma pessoa chamada Dolcino, o pastor Dolcino. Ele pastoreava uma igreja, né? Então, por isso eu chamo ele de pastor. Na história, muitos chamam ele simplesmente de irmão Dolcino. Ele pastoreava uma igreja que foi queimada, ele e os seus 400 membros. A igreja católica diz que queimou ele porque ele era muito perigoso. Olha, a instituição que eu menos confio no mundo é a Igreja Católica. Se botasse a Igreja Católica, Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, e cada um contasse uma história, o que eu menos acreditaria ali seriam os católicos. Porque, sem sombra de dúvida, ele matou mais do que todos esses somados. Ok? O comentário prossegue.
Na verdade, Agostinho de Hipona era um bispo católico que prestava culto aos mortos, não podendo, portanto, experimentar os milagres de Deus, não podendo experimentar os dons de Deus. É claro que não. E por que os dons de Deus, por que os protestantes e reformados continuam a negar os dons de Deus? Porque eles herdaram a fé da Babilônia apocalíptica. Essa igreja pagã, que está matando e vai matar por séculos, ela é a referência dos protestantes e dos reformados. Por isso é que eu digo que a Assembleia de Deus, as igrejas cristãs, Assembleia de Deus, Batista Geral, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista Independente, Igreja do Nazareno, essas igrejas têm que ficar longe dos reformados. Porque a história também mostra que todos eles, na história, sempre estiveram ligados ao satanismo maçônico. Lutero, ele foi protegido pela maçonaria. O príncipe alemão que protegeu ele, a história comprova, era maçom. O pai dele era um maçom de destaque na Europa, né? Líder de loja maçônica na Europa. Para vocês terem ideia, eu vou contar para vocês mais à frente, o primeiro estatuto da maçonaria, quando a maçonaria conseguiu não ser mais perseguido pela Igreja Católica, desde que eles fizeram a Revolução Francesa, né? Conseguiram não ser mais mortos pela Igreja Católica. O primeiro estatuto da maçonaria foi feito por 3 pastores calvinistas. Todos os protestantes e reformados que chegaram aqui no Brasil, a história confirma, todos eles vieram abraçados ao satanismo maçônico. Isso nós temos que falar claramente. Isso nós temos que falar claramente para despertar as pessoas. Irmão Roberto Carlos levantou a mão. Pode falar, meu irmão. Sim, pastor. Mais uma vez a gente falando sobre esse Papa Francisco, né? E na semana passada, o Papa disse que os ataques aéreos israelenses lá no Líbano, ele disse que era inaceitável. Ele pediu até a comunidade internacional que fizesse todo o possível para interromper esse combate. Quer dizer, sempre contra Israel. E você vê, na história, irmão, vai ter história que eu vou contar para vocês de padre que tentou convencer um rabino. O rabino não se converteu, ele cortou as mãos do rabino e falou: eu vou voltar aqui daqui a algum tempo, se você continuar sem aceitar o catolicismo, eu vou cortar os pés. Irmãos, as histórias são assim. Você veja, é igual o presidente do Brasil, né? O presidente do Brasil. Esse homem mesmo, ele nem sabe o que está fazendo, mas tem uma satanista ao lado dele, tá ok? E ele é ligado ao catolicismo. Eles não criticaram o Hezbollah, quando o Hezbollah tacou, irmão, foram mais de 3.000 foguetes. O norte de Israel, inclusive cidades árabes. Tem cidades em Israel que ela é povoada por árabes, porque é melhor viver em Israel do que viver no mundo árabe. Eles tiveram que se retirar, cidades que foram evacuadas por causa da quantidade de foguetes que estavam jogando sobre o norte de Israel. Israel tem que reagir, igual o Hamas. Você invade um país, mata centenas de pessoas, foram milhares, né? Mais de 1.000, acho que umas 3.000 pessoas, captura quase cerca de 300 pessoas, você tem que reagir, meu Deus. Aí agora também o Houthis, né? Lá no Iêmen, eles também estão jogando mísseis e mandando drones que vão até Israel para explodir. Israel tem que reagir contra esses grupos terroristas. Esse Papa satanista, ele ficou caladinho, ele não fala nada. Mas contra a reação de Israel, porque a finalidade desse homem e de outros é preparar o mundo para o anticristo. Então o que eles precisam fazer? Colocar Israel contra a parede, até que, segundo a profecia, vai aparecer um homem que ele vai propor uma aliança de paz. O mundo que nós estamos vendo hoje, irmãos, o cristão que não consegue ver que Jesus está às portas, esse cristão não está lendo a Bíblia,
não sabe de nada do que está acontecendo no mundo. Tem muitas pessoas que vivem assim. Mas o que nós estamos vendo acontecer com Israel hoje é algo que é único na nossa geração. Depois da Segunda Guerra Mundial, desde que foi criado o Estado de Israel, o que está acontecendo com Israel hoje é mais do que a guerra do Yom Kippur, que foi em 1973, mais do que a guerra dos 6 dias, que foi em 1967, e outras batalhas menores que tiveram. O momento que nós estamos vivendo é um momento para nós abrirmos os olhos e sempre lembrando o que vai acontecer agora em 2028. 2028 completa 80 anos da recriação do Estado de Israel. E aquela palavra de Jesus, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, tem 2 possibilidades de interpretação. Que essa geração seja a nação de Israel, porque o termo geração é usado tanto para Israel, até para a igreja, né? Pedro diz que nós somos a geração eleita. Então, o termo geração é usado para a nação de Israel, mas também pode representar aquele período de 70, 80 anos. Então, agora em 2028, completa 80 anos da recriação do Estado de Israel. Em 2029, que pode ser até 2028, completa 2.000 anos da morte de Jesus. Lembre-se que eu sempre digo para vocês, nós não temos certeza do ano que Jesus morreu. Pode ter sido 29, pode ter sido 28, até 27, pode ter sido no ano 30, tá bom? Até 31, nós não temos precisão, mas provavelmente é 29 ou 28 ou 27. Então, o momento que nós estamos vivendo é um momento muito profético. O missionário Lourenço Osso, do seminário que eu estudei, ele sempre dizia, muito provavelmente, vocês serão os pregadores que vai estar pregando no dia que Jesus voltar. O missionário Lourenço Osso já morreu, né? Ele morreu na década de 90. Não? Então, ele falava, vocês provavelmente são a geração do arrebatamento. Vê lá o que vocês vão estar pregando nesses dias. Né? Bom, eu não sei os outros alunos, mas eu nunca esqueci dessa palavra. Né? Entendeu? Eu creio também, meu irmão, as coisas que estão acontecendo no mundo, seja a Rússia invadir a Ucrânia, seja você ter nos Estados Unidos um homem como Donald Trump, um homem que ele é ligado às igrejas batistas reformadas lá, que a igreja batista reformada foi ela que fundou a Ku Klux Klan, aquele grupo satanista. Até hoje, esse grupo ele é presidido por batistas reformados. Tá ok? E esse Donald Trump ele é ligado a essas igrejas batistas reformadas. Corre risco, o que eu estou falando para vocês não é profecia não, é possibilidade. Corre risco desse homem chegar aqui no Brasil e ser colocado no púlpito da Assembleia de Deus. Tá bom? Corre esse risco, mas esse homem ele é ligado a coisa ruim. Quando ele esteve no Brasil, é só você pesquisar, ele trouxe esses pastores da Ku Klux Klan. Alguém avisou o Bolsonaro, provavelmente o Bolsonaro não entende nada desse assunto, alguém avisou para ele, né? Olha, não faz aliança com esse pessoal não, que isso aí é um grupo lá nos Estados Unidos que não aceita negros, não persegue outras minorias, é um grupo satanista que mata pessoas, meu Deus. E o Donald Trump aparece com eles lá fazendo orações, aí todo mundo diz, ele se converteu. Esse homem aí, ele muito provavelmente está preparando o caminho do anticristo. O genro dele é um judeu que está lá trabalhando pelas alianças de Israel com o mundo árabe. Olha, e a Bíblia profetizou que a aliança que o anticristo fará com muitos por uma semana marca o início da grande tribulação e logo marca também o momento da tirada da igreja da terra. Ok? Eu convido vocês, se vocês quiserem, no próximo sábado eu vou estar dando aula de escatologia na convenção, tá ok? Vou estar dando aula de escatologia na convenção, na Confradege. Quem quiser participar, vai ser na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, e depois também eu posso mandar o link para vocês. Mas eu vou fazer um resumo da escatologia, tá ok? Para vocês. Ok? Ótimo. Então, o momento que nós estamos vivendo é esse mesmo, irmão Roberto Carlos. É abrir os olhos. Excelente. O primeiro-ministro de Israel,
Netanyahu. Ele afirmou lá na ONU, lá, né? Na Assembleia Geral, dizendo que Israel quer paz. Israel anseia por paz. Claro. Mas está enfrentando um inimigo selvagem. Que busca a aniquilação. Mas será que o mundo não entende que esses países querem acabar com Israel? E você veja por que eu digo que o anticristo muito provavelmente surge dos Estados Unidos. Porque você veja, Israel já foi condenado em diversas resoluções da ONU. Tá ok? Mas por que as resoluções não são colocadas em prática? Porque os Estados Unidos vai lá com o seu poder de veto e diz não. Tá ok? Então, ele tem poder de veto. Então, Israel não é invadido, não é condenado. Se o anticristo surgir dos Estados Unidos e eles chegarem para Israel e falar o seguinte, olha, ou vocês aceitam esse homem aqui que nós estamos colocando aí, ok? Ou então eu retiro meu poder de veto lá na ONU e no dia seguinte os exércitos do mundo, até o Brasil tem que mandar exército para destruir Israel. Ok? Então veja que os Estados Unidos, o país onde está o Capitólio, ou seja, a sede do culto de Júpiter, que é Baal. O Capitólio dos Estados Unidos é a sede de Baal. Lá está o Capitólio, é Júpiter capitolino, mas Júpiter é Baal. Então esse país, ele, como está contado como aliado de Israel, e está lá aquele homem Donald Trump, na verdade, os dois candidatos, a Kamala Harris, né? Ela também apoia Israel. Todos os Estados Unidos apoiam Israel. Por quê? Porque tem dinheiro, né, dos judeus lá dos Estados Unidos, que muito provavelmente o anticristo está nesse negócio. Você veja, os Estados Unidos têm enviado, ontem mesmo eu vi, os Estados Unidos enviou mais aviões e submarinos nucleares lá para a região do Golfo Pérsico. Porque se o Irã entrar na guerra, porque o Irã, todos os especialistas estão dizendo, ele está desenvolvendo arma atômica. Porque existem países no mundo que vivem numa pobreza tremenda que tem arma atômica, como a Coreia do Norte. Então, se um país quiser comprar arma atômica, você acha que a Coreia do Norte não vai vender essa tecnologia? Quanto que ela vai lucrar com essa venda? Outros também, a Rússia, a própria China, o Paquistão, a Índia. A Índia vive, agora a Índia é a maior população do mundo, ultrapassou a China, vive numa pobreza tremenda. E se eles têm a tecnologia para desenvolver arma atômica, eles não vão vender para o Irã. Então o que nós vamos ver aí nos próximos dias, nos próximos meses ou nos próximos anos, é o Irã conseguindo a arma atômica, explodindo alguma bomba lá para mostrar que tem esse poder. E aí o mundo vai ficar numa pavorosa, porque o que eles querem fechar o Golfo Pérsico para controlar aquela região do mundo, que é uma região que ali passa todo o comércio da China para a Europa, da Europa para a China. Se eles controlarem aquele comércio, os navios americanos, ingleses, franceses vão ter que pagar uma taxa altíssima para passar ali. Se passar, vai ter que dar a volta lá pelo sul da África, que vai encarecer muito e vai causar uma inflação tremenda, que os Estados Unidos e a Europa, não sei se vocês têm visto, têm enfrentado inflação, o que não era comum, a Inglaterra enfrentando inflação. Então, essa ação vai mudar o comércio no mundo. Os chineses vão passar lá tranquilamente, porque eles são aliados. Os russos vão passar tranquilamente, tá ok? Mas os americanos, ingleses e franceses, eles não vão passar. Então, o ponto que nós estamos vendo, que seria aí o ponto de desequilíbrio nesse momento, seria esse. Irmã Henriette levantou a mão? Pode falar, irmã Henriette. Seu microfone está fechado. Desculpa, eu estava falando aqui. Essa aula de escatologia que o senhor falou que vai ter na igreja de Deus, do Rio de Janeiro, vai ser online também, pastor? Eu acredito que sim. Eu posso fazer o seguinte, quando eu chegar lá, eu vejo se vai ser transmitido por um link, eu falo com o irmão que cuida disso, e aí vocês, 8 horas da manhã, ou 8h30, mais ou menos, tem começado 8h30.
Nesse período, vocês ficam ligados que aí eu peço a ele para me mandar o link e aí eu coloco nos grupos, tanto de Apocalipse quanto de escatologia, quanto de história da igreja, tá ok? E vai ser esse sábado agora? Vai ser esse sábado agora. Tá bom, só para organizar. Irmão Roberto levantou a mão? Pastor, mas então deve ser gravado no YouTube. E vai ficar gravado no YouTube também. Então, depois o irmão repassa para o grupo. Não, aí depois eu passo com certeza. Se vocês quiserem ver ao vivo, tá ok? Ok. Então depois também vocês podem assistir, tá ok? Tá ótimo. E orem por mim, porque assim, as palavras humanas, por mais que eu estude esse tema há muito tempo, mas você conseguir fazer ligação dos assuntos e manter, sabe, a atenção do público e tentar e também conseguir convencê-los, porque tem pessoas hoje que você fala para eles que católico não é nosso irmão, eles brigam. Olha, vou dar notícia triste para vocês, tá bom? Não, eu falo depois que ainda estou gravando num geral aqui, depois eu falo uma coisa para vocês. Vamos para o próximo tópico. Agora, na página 23 do material didático, vamos ao item 12, Pelágio da Bretanha, 418 da era cristã. Bom, por que eu coloquei esse tópico aqui para vocês? Talvez vocês já tenham visto protestantes e reformados acusando, nós que defendemos o livre-arbítrio, nos acusando de ser pelagiano. Essa é a mentira do inferno. Toda a igreja primitiva defendia o livre-arbítrio, tá bom? Agora, quando Agostinho de Hipona muda a doutrina do livre-arbítrio para a predestinação, foi em 410 que ele fez isso, 8 anos depois, um bispo católico, que era pagão também, que invocava o mundo dos mortos, como diz o apóstolo Paulo, estava bebendo o cálice do demônio, sentado na mesa do demônio, ele debate com Agostinho de Hipona, defendendo o livre-arbítrio. Aí os reformados falam o seguinte: vocês são pelagianos. Nós não somos pelagianos. Pelágio, ele só defendeu aquilo que a igreja primitiva defendia. E se opondo à doutrina absurda da predestinação, que diz que o nosso destino está determinado. Que todos os pagãos pregavam isso. Pelágio vivia entre os pagãos. Ele vivia na região da Inglaterra, atual Inglaterra, né? Bretanha, atual Inglaterra. Lá vigorava ainda nesse período a doutrina celta. E a doutrina celta, vocês podem ver, eu tenho um seriado aí sobre os vikings, que já passou no canal History, no Fox, é um seriado bem longo. Você vai ver a todo momento eles fazendo guerra contra os europeus, alguns vikings morrem, aí aqueles que sobrevivem, eles falam assim: mas os deuses nos mantiveram vivos, isso tem um propósito, os deuses não determinaram a nossa morte. Vocês vão ver isso a todo momento. Essa doutrina de que o destino está determinado, isso era pregado pelos pagãos. Não existe dúvida disso. E eles mentem. Isso aqui tem que ser mentira. Eu tenho que chamar eles de mentirosos. Porque não é possível alguém que conheça a história dizer que nós somos pelagianos. Porque o livre-arbítrio que Pelágio defende aqui era defendido pela igreja primitiva. Toda ela. Quando a igreja se torna pagã, a igreja romana se torna pagã, ela muda a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. Essa é a verdade histórica. Não tem como eles contra-argumentarem. A doutrina deles é a doutrina de demônios. É por isso que nós não podemos chamar calvinista de cristão. Não podemos chamar calvinista de irmão. Porque a doutrina da salvação deles é diferente da nossa. E sempre deixa claro aqui também, o assembleiano fica chamando calvinista de irmãos, os calvinistas não te chamam de irmão. Calvinista considera a Assembleia de Deus uma seita, uma igreja desviada, que prega a heresia. Qual seria a heresia? O livre-arbítrio. Só que, na verdade, eles é que pregam a heresia. Tá bom?
Bom, vamos lá. Pelágio, que viveu de 350 a 423, era um monge católico da região da Britânia. Chegou a Roma e demonstrou-se decepcionado com a vida religiosa que era levado nesta cidade. Você veja, parece até um dos católicos que não era tão católico, não era tão pagão. Ao ver mais este católico decepcionado, eu não posso deixar de observar que a lei da consciência que o apóstolo Paulo falou na carta aos Romanos levava muitos católicos a reprovarem a vida dos seus ministros. Porém, eles não perceberam que estavam buscando Jesus na igreja errada. Aquilo vinha sendo falado há séculos. No caso aqui, estava sendo falado desde os anos 150, que foi a igreja que Pedro fundou. Eles acreditavam nisso. Era difícil para eles negar essa história. Até hoje é difícil para os historiadores, é difícil até para o verdadeiro cristão negar essa história. Eu não caio nessa mentira. Eu sei que não tem chance dela ser verdade. Ok? Então, vou falar para vocês, entre Pelágio e Agostinho de Hipona, sem sombra de dúvida, Agostinho de Hipona é um herege grau 10 e Pelágio vai ser um herege grau 9, 8, 7. Tá bom? Porque, até por uma questão racional, você, na sua vida, que tomou determinadas decisões certas, decisões erradas, você acha que as suas decisões certas e as suas decisões erradas, estou falando até religiosamente falando, você acha que foram determinadas por Deus ou você reconhece que foram decisões que você escolheu aquele caminho errado, depois se corrigiu? É claro que você sabe na sua consciência, por isso que eu citei a consciência, você sabe que foi você que escolheu. Essa doutrina, ela não tem cabimento. São pessoas que vivem fora da realidade. Em 415, compareceu ao sínodo de Dióspolis, onde se defendeu, mas em 418 da era cristã foi condenado por heresia pelo bispo de Roma. Pelágio foi acusado de negar o pecado original, ou seja, ao nascermos, recebemos uma herança pecaminosa de Adão. E uma pausa aqui para explicar a vocês. Saibam que a Igreja Católica ela também nos acusa de nós negarmos o pecado original. Por quê? Porque nós não batizamos recém-nascido. Porque eles falam, o pecado original tem que ser tirado da criança. Como que tira o pecado original? Batizando ela quando ela nasce. E aí nós dizemos o seguinte, não, quando ela nasce ela é inocente, ela também não tem como dar testemunho, ela cresce aos 5 anos, 10 anos, a partir de um determinado momento, 10, 12, 15 anos, a pessoa começa a ter consciência do pecado. Então é nesse momento que ela deve ser batizada. Então a Igreja Católica também nos acusa de negarmos o pecado original. Nós não negamos o pecado original. O que nós dizemos é que tem uma fase da vida do homem que ele não tem consciência desse pecado. Se ele morrer, ele é inocente, ele está salvo. Tá ok? Pelágio debateu com Agostinho de Hipona, um debate que pode ser definido como uma batalha entre um católico moderado e um católico xiita. O Agostinho recebe o título de católico xiita pela sua defesa da violência contra os que não aceitam o reino de Deus, como era interpretado pela Igreja Católica. Pelágio é classificado como um católico moderado por não ter desenvolvido nenhuma doutrina que defendesse a violência contra os diferentes. Pelágio escreveu 2 obras importantes, da natureza e do livre-arbítrio. Pelágio negava a influência do pecado de Adão sobre a humanidade, ou seja, negava o pecado original. O ensino de Pelágio é conhecido na história como pelagianismo. Você negar o pecado original também não está certo. O que Pelágio deveria ter dito é o que a Assembleia de Deus diz.
olha, o pecado original está na criança, mas ela é inocente. Quando ela perder a inocência, então ela vai ter consciência do pecado, nós vamos ensinar o batismo para ela e ela sim será batizada, tá ok? Mas não pode negar o pecado original. O pecado original nasce com o homem, não tem jeito. Pelágio foi um dos últimos católicos a defender o livre-arbítrio. Nos seus dias, Agostinho de Hipona desenvolveu a teoria do determinismo de Deus e rejeitou a doutrina do livre-arbítrio, que era defendida por toda a igreja primitiva. Os protestantes afirmam que Agostinho era um homem de Deus e Pelágio um herege. Na verdade, estamos tratando de dois hereges. Pelágio era herege por negar o pecado original, e Agostinho de Hipona era herege por defender o purgatório, a guerra justa, o culto aos mortos e o determinismo de Deus, que ele chamou de predestinação. Agostinho era uma herege muito pior do que Pelágio. Os católicos e protestantes afirmam que a igreja evangélica segue o pelagianismo quando defende o livre-arbítrio, mas esta é uma mentira absurda. Seguimos a doutrina pregada por toda a igreja primitiva, livre-arbítrio, e não a doutrina adotada pela igreja pagã romana, predestinação. E isso é um fato. Os reformados protestantes vão ficar falando isso aí na televisão, mas o fato é, eu tenho que falar abertamente, o homem que desenvolveu a doutrina da predestinação na Igreja Católica Romana, na definição do apóstolo Paulo, estava sentado à mesa do demônio, bebendo o cálice do demônio. E aí ele tem essa inspiração de começar a pregar que o nosso destino está determinado. Bom, eu cito aí também a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, eu gosto sempre de citar historiadores, que ele diz o seguinte: Pelágio era uma pessoa eminentemente moral, tornou-se um professor de sucesso em Roma nos fins do século IV. Século IV ali no ano 400, né? Termina o século IV. Nos seus primeiros escritos, argumentou contra os arianos, mas foi contra os maniqueus que dirigiu seus ataques mais fortes. Quem eram os maniqueus? Eu falei sobre eles para vocês. Era um grupo que ele misturava a religião hindu, que é a religião dos indianos até hoje, que é considerada a religião mais antiga, que até hoje ela tem o sistema de castas. Tem as castas que são predestinadas a liderar e as castas que são predestinadas a ser liderado. E quem determinava isso? Eram os deuses. É a predestinação, tá bom? Então ele juntava essa doutrina dos hindus com a doutrina persa, com elementos também do cristianismo, nomes, personagens do cristianismo, com elementos dos celtas, da religião de Baal, dos gregos, misturava tudo. Agostinho de Hipona era maniqueu. Foi lá no maniqueísmo que ele aprendeu essa doutrina da predestinação, uma doutrina diabólica. Já Pelágio, como ele combatia a doutrina dos maniqueus, ele não aceitou essa doutrina, né, da predestinação. E eu sempre falo para vocês, vamos detalhar aqui, por que é satanista? Você vai lá na Confissão de Fé dos Reformados. O que Calvino deixou? Lá você vai encontrar o seguinte. Para simplificar, ele diz, os anjos que pecaram, pecaram porque foram predestinados por Deus. O que ele está dizendo? Qual o anjo que você conhece de destaque que pecou? Um que era chamado de querubim ungido e que se tornou o demônio. Então, segundo Calvino, que ele herdou de Agostinho de Hipona, né? Mas é o calvinismo, para ficar bem claro para todos que veem esse vídeo aí na internet, segundo o calvinismo, o demônio é o que é porque Deus predestinou ele a ser isso. Ou seja, ele defende que o demônio é uma vítima de Deus. Em qualquer tribunal, Deus seria condenado como mandante do mal.
o demônio seria condenado porque ele executou o mal, mas Deus seria condenado como mandante do mal. É uma doutrina que ela defende o demônio e acusa a Deus. O indivíduo, para cair nessa heresia, ele tem que ser muito tolo, ele tem que ser muito tolo. Tá bom? Essa heresia é diabólica. Então, Pelágio, ele criticou essa doutrina de Agostinho de Hipona porque ele vivia criticando os maniqueus, o maniqueísmo. E assim, ele rejeitou também a doutrina da predestinação porque os maniqueus pregavam isso. O comentário prossegue. O fatalismo dualista deles enfurecia o moralista que havia dentro dele. O que é o fatalismo dualista? É o que o calvinismo prega. Estou usando o calvinismo porque é o termo que eles usam hoje, né? Então, que Deus determinou que uns devem escolher o mal e ir para o inferno e outros devem escolher o bem e ir para o céu. Veio a se opor apaixonadamente ao quietismo de Agostinho, né? Quietismo se traduz por repouso, é um estado da alma, né? Que ele diz que fica em estado de apatia, indiferença, que não tem como reagir àquilo que já está determinado por Deus, né? Agostinho só mudou. Antes, os pagãos pregavam que o destino do homem estava determinado pelos deuses. Agostinho de Hipona começou a pregar que o destino dos homens está determinado por Deus. É a única diferença. E os calvinistas estão sendo enganados aí, pregando esse satanismo. Os eclesiásticos na área de Cartago acusaram-no solenemente de heresia. Segundo Agostinho, Celestio não aceitava a remissão dos pecados no batismo das crianças. Essa asseveração da inocência de crianças recém-nascidas negava o relacionamento básico em que todos os homens se encontram desde Adão. Está vendo? É o mesmo que eles, na verdade, acusam a Assembleia de Deus, né? Era uma alegação de que o homem não remido é sadio e livre para pregar todo o bem. Tratava-se de tornar supérflua a salvação por meio de Cristo. Praticar. Desculpa. É sadio e livre para praticar todo o bem. Obrigado. Tratava-se de tornar supérflua a salvação por meio de Cristo. A pedra fundamental do pelagianismo é a ideia do livre-arbítrio fundamental do homem e sua responsabilidade moral. Ao criar o homem, Deus não o sujeitou como as demais criaturas à lei da natureza, mas deu-lhe o privilégio sem igual de cumprir a vontade divina mediante a sua própria escolha. Esta possibilidade de escolher livremente o bem acarreta a possibilidade de escolher o mal, que é isso que a Bíblia ensina, né? Os católicos e protestantes acusam os evangélicos de rejeitar o pecado original e a sua transmissão para os descendentes. Por pecado original, entenda que os católicos usavam-no como argumento para batizar os recém-nascidos. Essa doutrina é fundamental para a Babilônia apocalíptica, pois ela quer acabar com a atitude humana que gera alegria em Deus, o momento do batismo em águas. Por que, irmãos, que eu digo isso? Porque quando a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende, a alegria ocorre em Deus, ou seja, Deus se alegra por um pecador que se arrepende. Quando que o pecador se arrepende? Quando ele confessa os seus pecados e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de recém-nascido não tem essa confissão, então não existe a alegria de Deus. Tá bom? Então são doutrinas que eles vão inserindo de forma enrustida, como disse o apóstolo Pedro, tá bom? De forma oculta. E prossegue. Essa é a hora que um pecador se arrepende e gera alegria em Deus. No argumento católico, a criança deve ser batizada para livrá-la do pecado original. Se alguma igreja não o faz, a Igreja Católica acusa de rejeitar o pecado original. Na verdade, não rejeitamos o pecado original. Afirmamos que a criança é inocente e o pecado original
só será responsável por levar essa criança para o inferno quando ela amadurecer e tiver a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Pelágio era um católico e por isso não pode ser considerado uma referência doutrinária. Mas quanto ao livre-arbítrio, ele estava correto. Era a doutrina pregada pela igreja primitiva. Não existe chance da igreja católica, como afirmam os protestantes, ter corrigido um erro doutrinário da igreja primitiva. Não há chance da igreja primitiva, exemplo de fidelidade, ter a doutrina da salvação corrigida pela igreja fundada por Constantino e que era 100% pagã. Eu vou citar um exemplo para vocês que é interessante. Na internet tem uma aula, tem um reformado chamado Franklin Ferreira, que ele teve que tratar desse assunto. Aí eu posso depois procurar e mandar o vídeo para vocês, né? Eu tratei disso numa outra aula. Ele fala o seguinte: por que a igreja primitiva pregava o livre-arbítrio? Ele teve que explicar isso, né? Estava todo mundo errado, a igreja que era fiel a Deus, os homens que andaram com João, como Papas, como Irineu, todos pregavam livre-arbítrio. Como explicar isso? Irmãos, ele dá uma explicação absurda, irracional, tola, típica mesmo de quem está numa cegueira espiritual profunda. Ele diz o seguinte: a igreja primitiva pregava o livre-arbítrio só para se opor aos pagãos que pregavam o determinismo dos deuses, que pregavam que os deuses determinavam o destino dos homens. Olha que afirmação absurda, irracional. Ela pregava o livre-arbítrio porque a Bíblia prega o livre-arbítrio. Deus disse para Moisés, para Israel: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção. Então, a salvação, ela é retratada assim na Bíblia. Deus coloca a salvação diante do homem, e o homem pode escolher entre a salvação e a perdição. Essa é a verdade incontestável da doutrina da salvação. O que passar disso é de procedência maligna.